Agosto foi o mês que a ressaca bateu e bateu forte. Tanto que eu só consegui ler 3 livros mês passado. Então, claro, né? Era meio que obrigatório para o meu projeto. Então eu li A Quinta Estação, foi um dos 3 livros que eu li mês passado. E nesse vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre esse livro para vocês. Eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. A Quinta Estação foi indicação da Brenda, uma amiga minha lá do Instagram, do arroba... Como é que é? Booksbreath, acho que assim pronuncia, vou deixar o arroba dela aqui. E assim, eu digo infelizmente, mas eu vou explicar por quê. Eu tive que ler esse livro no Kindle, porque ele já estava na minha lista para comprar já tem um tempinho, né, lá da Amazon. Aí eu pensei, não, vou esperar, vai vir a Prime Day, né, a polêmica Prime Day para mim, e ele estando num preço melhor ou estando no mesmo preço eu compro. Só que ele aumentou de preço. Para ser mais exato, ele duplicou o valor que ele estava antigo. Pensei, não, vou ler no Kindle, né? Dá para ler no Kindle, então vou ler no Kindle. Quando eu estiver terminando de ler ele, ou no meio da leitura, no momento, né, em que o preço dele fosse caindo, né, eu compraria. Porém, a gente já está na metade de setembro, o livro continua num valor absurdo, sabe, mais caro que o livro de lançamento. Eu falei, não dá. Eu fiz a leitura no Kindle mesmo, né, com o e-book no caso, né, então vou fazer o conteúdo em cima do e-book mesmo. É aquele ditado, vamos fazer o quê? Agora falando um pouco mais sobre o livro. A Quinta Estação, para quem não conhece, é da mesma autora de A Lua de Sangue, N.K. Jemisin. Eu falo Lua de Sangue porque foi o livro, acho que de março ou abril, desse mesmo projeto meu. Né? A Lua de Sangue foi indicação do Shanahan e a Quinta Estação foi indicação da Brenda. Então eu já meio que conheci, né? Melhor, já conhecia a escrita da autora, então já não peguei... Fui pego de surpresa, mas nem tanto, eu acho que eu posso colocar assim. Esse livro foi publicado também pela Morro Branco, só que em 2017. E, a princípio, pelo sinopse dele que eu via, eu achava que ele se tratava de uma distopia, mas a categoria dele está mais para ficção científica. Aí eu esqueci de falar. A Quinta Estação, no caso, né, é o primeiro livro da trilogia Terra Partida. Tá bom. O livro começa narrando pra gente um planeta, eu acho que eu posso colocar assim, né? Fala-se só de uma Terra, então não sei se seria todo o planeta ou não, porque no primeiro livro não se fala tanto assim. Mas se chama Aquietude, tá? E ele tem muitas coisas parecidas com a Terra, então por isso que eu achei que era uma distopia. Então quando falaram, não é distopia, é ficção, eu fiquei meio pensando assim, talvez nos outros volumes explique alguma coisa que dê a entender que seja uma ficção. Não sei. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Próximos capítulos. Cena dos próximos capítulos. Mas nesse livro, a Quietude é um continente que por diversos anos, há relatos de acidentes naturais, eu acho que eu posso colocar assim, questões de erupções vulcânicas, questões de terremotos, movimentação de placas tectônicas. Então ele começa narrando pra gente vários casos que aconteceram em várias eras, onde houve extinção em massa das pessoas e que... Como que eu posso colocar? As pessoas começaram a aprender a como sobreviver, sabe? O que elas tinham que fazer, estocar comida, questão de civilização, tudo mais. Mas também é um pouco confuso esse começo do livro, porque ele traz, parece que é um ser que aparece, que surge, eu não sei, agora eu não lembro se ele surge ou se ele desce, tipo um alienígena, sabe? Desce lá nesse planeta, eu não sei. Sei que ele come pedra, eu achei meio estranho isso, mas depois pra frente foi mais explicado. Então assim, se tratando de N.K. Jemisin, é normal
vai ter um monte de informação que no começo você não vai entender nada e vai caminhando. Então nisso eu fui vendo, fui tentando encaixar as histórias, porque uma hora é narrado num ponto onde tem essa parte histórica, tá? Começa a ser assim. Começa a ser assim, é ótimo, né? Mas se começa assim. Aí a primeira história que ele traz, que o livro traz, é da Maia. Da Maia até então é uma garotinha que, por um acidente, se descobre que ela tem alguns poderes, que até então não é muito bem explicado. Aparece um cara que vai levar ela, que fala que vai cuidar dela e tal, porque a família dela isola ela até num galpão com medo dela ou com receio. Não se fala muito sobre isso. Mas aí você vê assim o cara explicando pra ela, cuidando dela, acolhendo ela. Pensei, não, cara, é gente boa, cara, é legal, que não sei o quê. Até ele obrigar ela a fazer o que ele quer. Nada sexual, nada disso, mas ele fala que ela tem que obedecer ele e tal. Ela meio que fica, sabe, pensando por que eu tenho que obedecer esse cara, que não sei o quê. E o cara vai e quebra o pulso dela, pra poder mostrar pra ela que ela tem que fazer o que ele manda. Eu falei, que legal, que bom. Ele não é isso tudo que ele mais parecia ser. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. Aí acaba quando há mudança de capítulos, né, da Maia, passo por um capítulo onde é quase que uma quebra para uma terceira, como é que fala? O pessoal fala, gente, por um segundo quadro, alguma coisa assim que o pessoal fala que teve que quebrar, tá lendo assim, teve que quebrar a parede, que o pessoal fala, né, quebrar a parede. Porque é um capítulo, vem toda hora esses capítulos, né, uns capítulos grandes, onde pela leitura eu percebia que era assim, era a narração do subconsciente da personagem. Não era tipo assim, fulana fez isso que não sei o que, bababá, não. Era assim, você vê isso, você vê aquilo, sabe? Tudo escrito em primeira pessoa, e não terceira pessoa. Então por isso que, por estar narrando essa parte da personagem, eu toda vez que chegava nesse trecho, eu via como se fosse o subconsciente dela. Porque ao mesmo tempo que falava o que ela fazia, meio que dava ordens para ela do que ela fazer, né? E nesse capítulo, quando vinha esses capítulos assim, era mostrada pra gente uma mulher, que até então não se falava o nome dela, né? Mas uma mulher que o marido matou o filho mais novo do casal, fugiu da área lá onde eles estavam, né? Que agora eu não me lembro o nome agora, mas fugiu lá do coisa, com a filha mais velha do casal. Então começa a trazer aí a narração dessa mulher atrás da filha e da vingança do ex-marido, acho que eu posso colocar assim, né? Aí é narrado pra gente também que essa mulher, isso já assim no começo, né? A gente percebe que essa mulher, ela tem também os mesmos poderes da Maia. Aí é explicado pra gente depois que eles se chamam orogêneses, não, como é que é? Orogene, né? O grupo, né? Os seres são chamados de orogêneses. Eles têm o poder de, como se fosse manipulação da Terra, eu acho que eu posso colocar assim, porque eles conseguem tanto fazer a Terra tremer, né? Tipo terremoto, conseguem mexer com larva, né? De vulcão, consegue sentir tremores de terra, então também eles não só provocam como sentem, como podem abafar também. Tem todo esse esquema de terra, sabe? Não entendi muito, no começo eu não entendia muito não, mas continuei seguindo a leitura. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. E numa terceira história que aparece, vence a história da... Deixa eu ler aqui que o nome dela é esquisito. Sienite. Ou Cine, como muitas vezes eu ficava falando, né? Cine. Ela já é uma... Essa tal de Cine já é uma mulher que ela também é uma orogene e ela parte para uma missão.
aí no decorrer da história aí começa a se encaixar que na verdade todos os orogênios, né, a Damaia, o carinha que tá com a Damaia, ele tá levando ela para um lugar. Esse lugar chama Feucro. Feucro é como se fosse uma espécie de escola para orogênios, sabe? Onde ensinam eles a usar os poderes, né, a domar os poderes e tal. Mas ao mesmo tempo, meio que ele velado, meio ele escondido, eles são meio que escravizados por essas pessoas, né, que conseguem, assim como o carinha que buscou lá da Maia, eles são chamados de os guardiões. Então essas pessoas, esses guardiões, eles não são orogênios, eles são uma outra espécie que não é muito descrita aqui nesse livro, mas que deu a entender que eles têm o poder de bloquear o poder dos orogênios. Consegue tanto bloquear quanto sentir onde é que eles estão, sabe, como se fosse uma espécie de satélite, né? Então é bem complicada essa parte da história. Então fica essas 3 histórias sendo contadas, uma indo pro Feucro, né, e a da Maia, né, indo pro Feucro, e depois quando chega lá, dela dentro do Feucro, dela estudando e tudo mais. Essa da terceira pessoa, essa da que se fala em primeira pessoa, no caso, né, do subconsciente, atrás do marido, né, e do marido / ex-marido, que quer matar o cara, né, e da filha, e da Cine, que ela parece que ela já é uma mulher, né, que eu falei, ela tá no Feucro, ela recebe uma missão do Feucro para poder fazer uma coisinha simples. Só que ela acha estranho porque eles colocam ela com cara de alta patente do Feucro. Eles chamam de 10 anéis. Eles têm uma divisão, tipo assim, o cara mais poderoso usa 10 anéis. Aí tem com um anel, 2 anéis. Ela, por exemplo, eu acho que é uma de 4 anéis, né? E só existe ele com 10, só existe um cara com 10 anéis ali em todos os Feucros, que, se não me engano, tem 2 ou 3 Feucros. Então tem ali umas questões políticas no meio, tem intrigas, tem muitos segredos que são revelados no meio da história. Então é complexo, eu sei que ouvindo eu falando assim é bem difícil de entender, mas também é o estilo de escrita da autora, de trazer muita informação e depois ela ir te explicando, depois ela ir encaixando parte por parte. Véi, que viagem é essa, véi? Então, assim, justamente por conhecer a escrita da autora, eu já esperava essa questão de complexidade, com muitas informações, com muita detalhezinho que eu poderia estar perdendo ali, mas que lá na frente ia ser revelado pra mim. Cachorrada de vizinho, é foda. Mas eu falei, não, vamos com calma, eu só vou estar lendo 3 livros esse mês mesmo, então vou mais tranquilo e tal. Só que é muita informação. Eu acho que, eu não sei se é o primeiro livro da N.K. Jemisin, pelo menos que foi publicado aqui no Brasil, eu acho que foi o primeiro livro dela, né? Então eu senti que ela queria colocar muita coisa em poucas páginas, em um livro só, eu acho que eu posso colocar assim, porque essas histórias eram muito desconexas umas com as outras, sabe? O ponto de corte de cada capítulo, assim, né, para poder dar segmento pro outro, era muito ruim, era muito chato, sabe? Não, tudo bem, tipo assim, não tem como dar liga porque são histórias diferentes, ok, mas a quebra foi difícil. Eu acho que eu posso colocar assim sem dar spoiler, foi difícil. Eu não tenho como te defender, não tenho como ficar do teu lado. É ok, é estilo da autora e tal, mas eu lembro que com Lua de Sangue, eu acho que com uns 30% de Lua de Sangue, eu já tava encaixando todas as histórias, todos os personagens, e já tava fluindo bem a leitura, já tava ok. Esse aqui com Quinta Estação, eu acho que nessa dela de colocar muita informação, com 50% do livro eu não tava entendendo ainda nada, não tinha encaixado história nenhuma umas com as outras, elas estavam todas desconexas, eu tava assim, gente, o livro vai ficar assim até o final,
Eu tava quase que abandonando. Ia ser o primeiro livro desse projeto que eu ia abandonar. Mas aí por volta de 65%, quase 70% é que as histórias começaram a se encaixar e tal. Aí é que eu fui entender. Aí é que a história começou a ficar boa. Mas precisava ser isso tudo? Sabe? Ok, quando as histórias ainda não estavam se entrelaçando, tinha muitas coisas boas, muitas coisas que me surpreenderam. Atitudes de personagens, coisas que eles estavam descobrindo e tal. Me surpreendeu sim muito, o que me fez não abandonar o livro. Mas essa questão de só informação até mais da metade do livro deu uma canseira, viu? Nossa, deu uma canseira. É a verdade, não minto. Mas o que salvou nesse livro aqui pra mim foi os plot twist. Porque teve alguns plot twist aqui de personagem que apareceu, que era tipo assim, setado numa história, né? Então depois quando você via lá na outra eu ficava pensando, será que é, será que não é? Tá parecendo que é, não é sim. E quando ela descobriu que é, foi muito interessante, foi muito bom de ver a reação da personagem. Outros personagens que quando eu vi também eu nem acreditei que eles tinham aparecido. Era só tipo conta de fadas dentro da própria história, então eu relevei, mas quando eu vi que realmente tinha e tipo assim, eles existiam ótimo, né? Que eu dou livro, mas que eles existem na história e que eles têm muita relevância na história, eu fiquei assim chocado. E assim, o que me fez N.K. Jemisin, sei que você não vai estar assistindo esse vídeo, mas o que me fez pensar em ler a continuação foi o plot final da confusão que acontece lá e o resultado dessa confusão. Eu nunca ia imaginar que ela ia fazer o que ela fez, que a personagem X, né, posso dar nome senão vou dar spoiler, fez o que ela fez. Eu fiquei abismado. Por que, Gretchen? Não era seu namorado? Eu gostaria de não comentar sobre isso. Quanto às minhas opiniões finais sobre esse livro, eu acho que assim, N.K. Jemisin tem esse estilo de leitura de trazer muita informação, trazer muita coisa para o livro, principalmente quando ela traz um universo totalmente fora de todo o universo que ela criou. Então é normal ter isso de muita coisa. É uma trilogia, então também é normal início de trilogia ter essa dinâmica de várias coisas. Então eu acho que fechar esse livro, esse primeiro volume da série, com 4,5, mas infelizmente não favoritado, é uma nota muito boa para ele, sabe? Eu acho que eu fiquei muito ali no 3,5, 4 estrelas, mas como eu disse, os últimos capítulos, depois ela já tem encaixado tudo, ter me dado esses 2 últimos capítulos finais e o que eu poderia esperar do volume 2 é que me fez aumentar a nota para 4,5. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, uma certeza eu tenho e falo aqui para você que está assistindo esse vídeo já ter isso em mente. Vai ler Quinta Estação, ou já leu o primeiro, vai pegar o segundo e tal. Bom, se você já leu o primeiro e já vai pegar o segundo, aí você já sabe o que você vai estar entrando. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Mas caso você vai pegar o primeiro, não leia esse livro depois de uma ressaca literária, saindo de uma ressaca. Não, leia esse livro assim quando você estiver bem clean, bem zen, ou se você ama ficção científica, distopia, porque pra mim eu ainda acho que é uma distopia, né? Mas, ok. Pega e lê, tranquilo, vai na sua, amigão, vai na sua. Mas saiu de uma ressaca, tá voltando à leitura e tal, não pega isso nem a pau, porque você vai achar a leitura cansativa, vai ficar com raiva e vai querer parar de ler de novo, com certeza. Mas, volto a repetir, pelo tudo que ela me disse, tudo que ela me deu aqui no finalzinho desse livro, eu pretendo sim ler o 2, só que não tão cedo, até porque o 2, engraçado, o 2 eu acho que tá mais barato do que o primeiro. Tá, tem quase certeza que tá bem mais barato que o primeiro. Eu não tô entendendo essa lógica da Amazon não, né, mas fazer o quê?
É verdade. Então, Quinta Estação, eu finalizo o 6º livro desse projeto, 12 livros, 12 favoritos. Não foi um livro favoritado, mas foi um 4,5, tá uma boa nota. E, como já de costume, vou deixar aqui o spoilerzinho pro próximo livro de setembro. Quem me acompanha no Instagram já deve ter visto lá, porque eu já estou lendo ele. Mas é um livro de drama, muito drama. É um livro da editora Intrínseca, que chegou aqueles livros coloridos da Intrínseca, Intrínsecos, né? Ele estava no Intrínsecos da Intrínseca. Ele é um livro de drama, como eu falei. E eu achei estranho porque... Melhor, achei estranho antes de ler ele, porque agora que eu já estou lendo eu já entendi o porquê. Mas ele ficou bem flopado aqui no Brasil. Lá fora, pelo título que tem na capa do livro, né? Ele recebeu até prêmio lá fora. Então, eu acho que foi uma grande aposta da Intrínseca. Só que, pelo Scooby, pelas avaliações no Scooby, pela quantidade de avaliações no Scooby, flopou legal. Mas é um... Não vou dizer cena dos próximos capítulos de novo, não. Mas é um livro que ele... Tá, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, mas bem pouquinho. Porque eu ainda tô no começo dele também. Ele é um livro que, assim, pelo que eu já percebi, acho que é por isso que as pessoas não se interessaram tanto nele. O início de capítulo dele é estranho, é sem nexo, não te dá muita informação. E quando dá informação demais e você não entende nada. E no final do capítulo, aí que a coisa fica boa. Aí que vem o pã, sabe? Surpresa, assim. Mas, vamos ver. Mês que vem eu venho aqui e falo pra vocês sobre o livro. Então, obrigado por ter assistido até aqui. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau, gente. Desumano. O que tá acontecendo comigo?